Mauro César Pereira, hein? A frase do torcedor do Botafogo nesse momento é tempo de Botafogo. E a gente viu as comemorações, teve aí zoeira no Daverson, teve zoeira pro Atlético Mineiro, que realmente provocou muito o Botafogo antes da final e agora tem que escutar. E é um Botafogo, né, Mauro, que eu costumo dizer isso. Nenhum amante do futebol esperava há 3 anos atrás, nenhum de nós e nenhum botafoguense, inclusive, esperava que hoje o Botafogo ia ser uma potência como é no futebol brasileiro. Que o Botafogo ia sair daquele papel de muitas vezes ser piada para os seus rivais e com merecimento pelo que dirigentes fizeram com o Botafogo, para se tornar um clube temido em toda a América do Sul, para se tornar o clube que tem os dois jogadores mais caros da história do futebol brasileiro, o Almada e o Luiz Henrique, e que o Botafogo, quantos amigos meus me falaram, cara, eu não tô acreditando que eu tô viajando para uma final de Libertadores do Botafogo. E hoje é tempo de Botafogo, Mauro César Pereira. Cara, você me coloca, Thiago, numa situação que sou obrigado a discordar de um monte de coisa que você fala aí, mas não tem jeito. É inevitável, porque assim, você está falando de um ponto de vista do torcedor. Eu acho que do ponto de vista do torcedor, ainda mais no dia como hoje, né, menos de 24 horas depois da conquista, a única coisa que tem que fazer é respeitar a alegria dos torcedores. Um grande amigo meu que está lá em Buenos Aires ainda, não voltou ontem, ele estava dizendo, porra, é inacreditável, eu vi o Botafogo ser campeão jogando com 10 desde o começo mesmo, né? Com a minha torcida numerosa num outro país, negócio que eu nunca imaginei. Esse cara, esse meu amigo Ricardo, ele tem a noção da realidade, ele sabe tudo que envolve o Botafogo. Mas está curtindo o momento, e assim deve ser, eu penso dessa maneira. Você vai fazer o quê? Vai ficar triste como time campeão? Obviamente não, você tem que ficar feliz, comemorar e tal. Mas existe todo um contexto que, embora a mídia esportiva brasileira, na maioria, prefira ignorar, eu não faço parte desse grupo, eu prefiro sempre falar a real, né? O Botafogo não é uma potência no futebol brasileiro, pura e simplesmente. Vamos pegar aqui, quem virou uma potência nos últimos anos foi o Palmeiras. Teve uma ajuda inicial ali do Paulo Nobre e tal, mas o clube se estruturou, aumentou a arrecadação, pagou a sua dívida, elevou e muito aquilo que ele arrecada e virou um time muito vitorioso. Ganhou 2 Libertadores, né? Ganhou Recopa, ganhou Brasileiro, pode ainda ser tricampeão brasileiro. O Palmeiras se colocou nessa posição, né? Mediante um trabalho que foi feito, e o clube é autossustentável. O Palmeiras não é um clube que depende da sua patrocinadora, não mesmo. Se amanhã a presidente Lília Pereira retirar todos os patrocínios, o Palmeiras tem todo o potencial de conseguir outros tão bons ou melhores do que esses que ele possui hoje. E o patrocínio do Palmeiras, isso aí está no balanço, são números, gente. Ele é um pedaço ali, um 15%, 20% do faturamento do clube. Não sei de cabeça agora quanto que é pelo último balanço, mas não é muito distante disso. E o Palmeiras tem condições de conseguir de novo. O Botafogo está vivendo uma situação que é uma situação provocada por um momento excepcional. Não é um milionário colocando dinheiro, como alguns colegas estão dizendo. Ah, não, eu tenho um milionário. Não, isso não é. Isso é em Minas. Em Minas, 2 milionários, alguns milionários, no caso do Atlético, tem um grupo, né, família e tal. Também tem mais gente que participou de todo esse processo de SAF. São caras muito ricos, atleticanos, cruzeirenses, que estão colocando dinheiro nos clubes e contratando jogador e tal, nesse modelo de sociedade anônima do futebol. O Botafogo pertence a uma holding, é um grupo de clubes, né? Até a sigla MCO, né? Multi-Clubs Ownership, né? Um dono de vários clubes, como é o Manchester City e vários outros, né? E esse conglomerado, digamos assim, do qual o Botafogo faz parte, ele tem que funcionar, ele tem que tentar ser autossustentável para se manter, para que essa empresa seja saudável e funcione, né? Os próprios destaques do Botafogo que vieram para cá foram amplamente noticiados pelos setoristas do clube. Tanto o Luiz Henrique quanto o Almada vieram do futebol internacional, um da Espanha e outro dos Estados Unidos, com a promessa de voltar para a Europa, para jogar possivelmente no Lyon, que é o clube, que é a cabeça dessa holding, né? O principal clube da holding. E seria também, se fosse um outro clube brasileiro, tá? Porque é um clube que está no mercado mais importante, onde se fatura mais, que pode jogar a Liga dos Campeões se por acaso se qualificar. Então é uma situação diferente, não é uma situação que o Botafogo virou um clube autossustentável, é só ver quanto ele fatura e quanto custa o time. Então eu entendo que o torcedor tem que comemorar pra cacete, muito, e se for brasileiro campeão, também, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E isso tem que ser falado hoje, já que você levantou a bola, porque senão amanhã o cara vai falar, você é engenheiro de obra pronta. Eu não sou mesmo.
Estou dizendo hoje, e já falei antes e continuo falando. O título, campo e bola, merecido, sensacional. Falamos tudo isso aqui ontem. A torcida do Botafogo foi surpreendente. Eu queimei a língua. Falei, foram 20 mil, é muito, foi muito mais que isso. Tá? Foram 58 mil torcedores no estádio. Vamos colocar de convidados estrangeiros que tivesse lá 8 mil, 50 mil brasileiros. Então tinha o quê? 30 mil botafoguenses, 35 mil botafoguenses, algo em torno disso. Eu calculo aqui por alto, pelo que a gente viu nas imagens. Espetacular, sensacional, surpreendente. Então tem que comemorar. Mas o contexto não é esse. Há 3 anos o cara não imaginava porque aconteceu uma transformação. O clube virou uma sociedade anônima, virou uma empresa e passou a fazer parte de um grupo, né, que é dominado, encabeçado, o dono, né, é o americano John Textor, e que fez grandes investimentos de um time fortíssimo. Né? Porque o scout, todo respeito à equipe de scout do Botafogo, faz um excepcional trabalho, isso é inegável. Só de scout você não monta time campeão, meu. Quem manda é o dinheiro, aqui em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Então você vai ver o time do Botafogo, você acabou de falar, os 2 jogadores mais caros já contratados no país. Em torno de 20 milhões de dólares, de euros, cada um, Almada e o Luiz Henrique. Matheus Martins, que é reserva, custou cerca de 10. O Vitinho veio da segunda divisão. Isso, pois é. Vamos lá, o Matheus Martins eu citei. O Vitinho, que veio do Burnley, que está na segunda divisão, mas estava até o ano passado na Premier League, custou 8 milhões. O Flamengo queria também o Vitinho, o Botafogo foi lá e cá se foi e levou. Né? O Alex Telles, jogador de seleção, jogador internacional. Jogou a Copa do Mundo, né, Bruno? Agora estava na Copa. Jogador de seleção de Copa do Mundo. O Bastos jogou anos na Lazio, na Série A da Itália. Jogou por anos lá, temporadas seguidas, 3 ou 4 temporadas na Lazio. Não é um jogador desconhecido, é Angola lá de Angola. Pegaram um garoto lá em Angola e trouxeram. Não foi isso. É um cara de 30 e poucos anos que já jogou na Europa, numa liga importante, no clube de Roma, que é um clube relevante lá no futebol da Itália, né? Não é um clube inexpressivo, né? Então você tem outros exemplos. O Tiquinho Soares tinha uma carreira lá fora também, foi um achado, mas não são baratos, isso que eu quero dizer. O Igor Jesus, esse é um achado muito legal, um jogador esquecido lá no Oriente Médio, mas não é barato. Sem dinheiro não faz. Se o Vitória do Vampeta quisesse contratar, acho que dificilmente conseguiria, porque ia ser muito caro. Porque o Vitória tem que trabalhar dentro do seu orçamento. O Botafogo não trabalha no seu orçamento. Ele trabalha no orçamento da holding, que aí envolve algumas tentativas arriscadas que são feitas, que é contratar jogador caro, esperando vender mais caro, valorizar, leva para a Europa. Como já foram feitas várias negociações não é negociação, né? Várias transferências entre clubes que pertencem a essa holding Eagle. Jogadores, o Lucas Perry foi para lá, o Adriel só foi e voltou, o Jefinho foi e voltou. Outros foram parar lá no Molenbeek, que é o time dele na Bélgica, né? Que está na segunda divisão. Então, é outra situação. Patrick de Paula, Mauro, saiu do Palmeiras, não foi barato, não. Foi a primeira grande contratação, cerca de 6 milhões de euros, 50%, né? Algo assim. Está lá no Criciúma, não está nem jogando, né? Quer dizer, o jogador que não vingou. Então, assim, os scouts do Botafogo têm alguns achados interessantes, mas que não seriam viáveis, na minha visão, sem condições econômicas. Porque o Botafogo, o futebol é movido pelo dinheiro. O próprio Fluminense, ano passado, não fez grandes aquisições para ganhar Libertadores, mas encheu o elenco de jogadores que não são baratos. Veteranos que são caros, cara. O Vamp sempre fala aqui, o jogador não vai só pelo salário, você paga a luva, você paga a comissão, o bolo é muito maior do que as pessoas imaginam, aquela história chegou de graça, isso é uma lenda. A gente vai ter um exemplo agora para onde o Gabigol vai. Pois é. Para quem pagar ele um salário e luvas, que podem ser diluídas no salário. Eu até citei outro dia aqui, o Michael ganha hoje no Flamengo mais ou menos o que ganha o Bruno Henrique. Não dá para comparar a história dos dois do clube. Mas o Michael chegou livre, então como é que funciona? Olha, isso aqui é o salário, e você vai comprar o meu passe, como dizíamos antigamente. E vai pagar à vista? Não, dilui no salário. Então o cara passa a ganhar muito mais. É assim que funciona. O Memphis Depay, a mesma coisa. Por que ele ganha tanto dinheiro? Porque ele chegou livre, então ele falou, você me dá um salário de tanto e mais tanto. Então é 3 milhões por mês. Igor Coronado, a mesma coisa. E vários outros jogadores. Então assim, o Botafoguense tem que comemorar. São duas coisas distintas, mas a obrigação jornalística, na hora de analisar, a minha, eu vejo dessa maneira, é colocar as coisas como elas são. O Botafogo não virou uma potência no futebol, uma potência econômica no futebol da América do Sul. Ele é potência esportiva, porque ele faz parte de um grupo. E nesse grupo, né, ele consegue aí ter jogadores que ele sozinho não conseguiria. Ele não teria condições financeiras para isso. É só olhar o faturamento do clube. Se você pegar ontem o cheque de 23 milhões de dólares, né, pela conquista do título, é mais ou menos o custo do Almada, se você botar as comissões e tudo, impostos, deve dar mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Um jogador. E ontem foi até engraçado. Tinha alguns franceses, né, na rede social, já compartilhando a foto do John Textor com o cheque e falando, opa, vai ajudar o Lyon. Porque ele já falou, não, agora o Botafogo vai socorrer o Lyon. Ele falou isso outro dia lá na França, né? Que o Lyon já ajudou o Botafogo vai... Então é isso.
Isso partindo do negócio, da ideia do negócio, que é uma ideia sempre muito arriscada, porque ele traz jogadores caros, imaginamos todos nós, acho que acompanhamos o futebol, com a expectativa de vendê-los por mais e fazer essa roda girar. Perfeito, nada ilegal. Mas é muito difícil você trazer um Luiz Henrique por 20 milhões e vender para a Europa, a partir do Brasil, por 20 milhões. Qual é a tendência seria normal? Você levá-lo para o Lyon, ele arrebentar no Lyon, de preferência o Lyon conseguir chegar numa Champions, e aí, de repente, ele vai jogar no Aston Villa por 50 milhões. Ou até mesmo o próprio ali no Paris Saint-Germain que compra. Ou o PSG vem em pé. Pegou o Marcolá, saiu do Lyon, não? Saiu de onde? Do Lyon, né? O que é o predador. Marcolá, né? Que é o predador do futebol francês, que é o PSG, como na Alemanha, os jogadores vão para o Bayern de Munique. Ele vai lá e pega os melhores jogadores, até o do Borussia Dortmund. Pegou o Mario Götze, pegou o Hummels, vai pegando os caras e vai levando. Então, a questão assim, é importante entender. Eu acho que assim, a grande dúvida daqui para o futuro é como será. Então, hoje, comemore muito você que é botafoguense, tem que comemorar, é a camisa que está em campo, é a estrela solitária, é um momento especialíssimo que realmente as pessoas não imaginavam viver, estão vivendo, tem que aproveitar e tem que curtir. Agora, a realidade, tudo, a gente tem que falar a coisa como ela é. Né? E é isso. O clube, o Botafogo, a SAF do Botafogo, ela não gera receita que banca esse time. Simples assim. Simples assim. Como tem vários exemplos do mundo. O Manchester City, quando começou a comprar jogadores caros, por que o City virou tão poderoso? Por que atraiu o Guardiola? Porque passou a contratar grandes jogadores. E por que isso aconteceu? Porque ele faz parte de um grupo também, dos Emirados Árabes. O PSG, a mesma coisa, virou um protagonista, que ele não era nem na França, que dominou o futebol francês. Antes foi o Lyon, teve momentos ali do Mônaco, né? Nantes, um tempo. O Nantes, um tempo. O próprio Saint-Étienne, que era o maior campeão. O Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille já chegou a ter seu momento de hegemonia. Mas na França não tinha um time que se destacasse tanto assim, né? E virou o PSG. Por quê? Porque ele, no caso, não faz parte de um grupo, mas pertence a um Estado, pertence ao Catar, digamos assim. Então é isso, o Botafogo vive um momento especial, ele tem que ser celebrado, comemorado, mas a realidade é essa que eu estou falando. Isso aí que eu estou falando não é novidade nenhuma. É só a gente não perder a noção. E aí a grande dúvida, que eu acho que existe, né, na cabeça de qualquer pessoa que junte Lé com CRE, é como será daqui para frente, especialmente diante dos problemas do Lyon. O Lyon tem transfer ban, no momento não pode contratar, tem uma dívida grande, ele tinha que vender 100 milhões em jogadores na última janela para acertar lá com o fair play financeiro da França e não conseguiu, ainda falta muito para isso. Todo mundo fala que vai ter que vender os jogadores mais importantes e tudo mais, enfim, mas o mercado europeu sabe que o time está com problemas, então é lógico que na hora de negociar ele está em desvantagem. Então o Textor vai ter que fazer aí algum malabarismo aí, sabe, ser muito hábil nas negociações para conseguir. E o grande passo para ele é colocar ações na Bolsa de Nova York, fazer o chamado IPO da holding, né, da Eagle, e conseguir entrar na Bolsa de Nova York, que é uma grande dificuldade. Pessoas do mercado, com as quais a gente conversa, dizem que sem um outro clube, um clube na Inglaterra especialmente, dificilmente consegue isso. Ainda mais diante dos problemas financeiros que o Lyon tem, que faz parte da holding. Então, é ver agora qual vai ser a habilidade dele para conseguir levar isso adiante. Agora, é possível, por exemplo, que esses jogadores do Botafogo sejam vendidos para poder socorrer o Lyon. Pelo menos isso é até uma probabilidade razoável, desde que o mercado os absorva. Agora, a grande questão também, que é um dificultador, na minha visão, é que a janela que virá agora em janeiro é uma janela de ajustes, né? Então você contrata o jogador porque machucou sente falta de um cara numa posição, não tem um outro que está em péssima fase, você tem que repor. A janela para valer é só no meio do ano. E ele está correndo contra o tempo. Dito tudo isso, parabéns ao Botafogo, comemorem botafoguenses, não fiquem pensando em nada disso que eu falei hoje, guardem o vídeo e assistam daqui a algum tempo, né? Porque é um anticlímax ter que falar sobre isso, mas eu fui quase obrigado, Thiago Asmar. Ô, Mauro, mas aí até um questionamento, tá? Porque é legal esse debate. Por quê? A gente falou do Botafogo e você até falou desses clubes que eu ia citar. Porque o Manchester City também aconteceu isso, né? O Paris Saint-Germain. E hoje esses clubes atingiram um gigantismo que eles não tinham antes. Eles não tinham. O Manchester City era um nada para Manchester comparado ao Manchester United. E está sendo julgado, hoje, né, Tito? Que está sendo julgado o City, né? Sim, mas então, é exatamente isso que eu tô falando. Mas a gente fala tão bem muitas vezes do Manchester City, o que eu tô dizendo tá? É claro, eu olho muito com a visão do torcedor também. Mas a gente não sabe o que vai ser do Botafogo daqui a 5 anos. Mas se fosse o Botafogo sem o Textor, a gente saberia o que ia ser o Botafogo em 5 anos. Ia ser a mesma coisa, ia lutar para não cair, ia cair para a Série B,
não ia contratar ninguém, ia ser um time que ia ser piada para os rivais. O que eu digo é isso, eu acho que é muito melhor ter esse risco, o que será que vai acontecer no futuro? Mas já ser campeão da América, poder ser campeão brasileiro e até mesmo poder ser forte no futuro. Porque vai que o Textor arruma uma forma de fazer esse Botafogo poderoso, de consertar as coisas no Lyon, porque o que eu falo é que para um time, para uma torcida que não tinha nada, realmente nada, porque eu não considero estadual, não tinha nada há 29 anos, a minha opinião, que aí realmente eu discordo de você, para mim tá maravilhoso. Por quê? Porque o Botafogo de antes, ele ia ter dívida pra caramba, ele podia até quebrar. O Botafogo antigo, ele podia quebrar, podia acabar o Clube Botafogo, diante do que tava o Botafogo. Então é isso que eu tô dizendo. Eu acho que é muito melhor ter o Textor botando dinheiro ali. Se ele comprou o clube, de onde vem o dinheiro, se vai ter transferban ou não. Aí, claro, são outros 500. Agora, hoje no Brasil não tem transferban. Até muito criticado, mas não tem. Chega um bilionário americano, bota dinheiro, porque o Botafogo se tornou a primeira SAF no Brasil a ter um título de expressão. O Cruzeiro do Ronaldo ganhou a Série B. Mas não dá pra gente levar em consideração falando de Libertadores, brasileiro. Então, Mauro, o que eu quero dizer é o seguinte, pra mim o Botafogo antigo, ele já tinha um futuro definido. Ele ia quebrar. Era capaz do Botafogo acabar. Não ia disputar título nenhum. O torcedor ia sempre ter vergonha do Botafogo. O torcedor não ia comemorar nada. Então, na minha opinião, já tá melhor. É claro que eu não sei o futuro, mas o do Botafogo antigo eu sabia. Não ia dar em nada e poderia quebrar. Esse já é campeão da América, esse pode ser campeão brasileiro, disputou o Brasileirão no último ano até as últimas rodadas e pode ser que o Textor se lasque e que o Botafogo volte a ser a draga que era. Pode, mas ele já conquistou títulos. Ou pode ser que seja uma potência. É isso que eu quero dizer. Para mim, hoje, isso eu discordo de você, o Botafogo é uma potência econômica. Tudo bem, não é o dinheiro da Receita, mas tem um bilionário ali que fica botando dinheiro. É o que eu tô dizendo, um herdeiro, um herdeiro vagabundo. Ele não gera receita, mas ele é um cara rico. Por quê? Porque tem o papai dando dinheiro para ele. Entendeu o que eu tô te dizendo? Então, potência financeira, ele é. Mas o dinheiro vem do Textor. E é isso que eu quero dizer. Eu acho que dá muito mais um otimismo pro torcedor do que era o Botafogo antes. Para mim já é um excelente passo pro Botafogo. Porque pior do que estava não ia ficar. É isso que eu quero dizer. Era impossível ficar pior do que estava. Então, é por isso. Eu não acho que é só uma visão de torcedor. Eu, analisando como um cara que gosta de futebol, que nem o torcedor do Manchester City. Olha o que o cara tá vivendo. Ele devia ser chacota dos torcedores do United. O torcedor do PSG, meu amigo, o Lyon era o maior campeão francês. Hoje em dia o PSG sobra. E também pode ser um risco. Eu acho que toda a SAF é risco, mas a SAF Botafogo já deu um título de expressão que o torcedor não ganharia tão cedo, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que o futuro com o Textor, ele é mais promissor para positivo do que o futuro com aquele Botafogo que tinha virado piada. É por isso que eu digo o que eu acho, né, dessa situação, Mauro. Veja bem, é óbvio que o Botafogo, do jeito que estava, ele não iria muito longe. Isso é evidente. É evidente que está melhor assim para o torcedor do que antes. Até é bobagem discutir isso. Mas, veja bem, você pode ter várias maneiras de ter uma SAF. Você pode ter uma SAF que faça um crescimento orgânico, né? Por exemplo, o Fortaleza agora virou SAF parcial, não era SAF. O Fortaleza saiu lá da terceira divisão para disputar a Libertadores. O Fortaleza está ali, ainda tem chance matemática de ser campeão brasileiro. Faltando 3 rodadas. Jogando longe, com a logística mais difícil, com um estado que tem um PIB muito, muito inferior ao de São Paulo, por exemplo, né? O poder aquisitivo médio da população local menor, uma torcida mais regionalizada, né? Na região mesmo ali do Ceará, da capital especialmente, e consegue tudo isso. Então, existem maneiras também de você ganhar espaço e crescer sem essa injeção repentina de grana e essa coisa anabolizada de uma hora para outra. O caso do Manchester City, por exemplo, está sendo, inclusive, o João Pedro lembrou aqui, tem mais de 100 acusações de
violação de fair play financeiro. Tem várias discussões, vira e mexe, discutem lá as contratações do PSG. A mais bizarra foi o Mbappé, que veio por empréstimo, porque e se fosse rebaixado o time, o negócio ia ser desfeito, quando veio do Mônaco. Aí tem exemplo do Graças né, também, né? Quebrou, foi para... Sim, tem casos de clubes que faliram, que quebraram, tem vários casos assim. Então, assim... Ele veio na janela do Neymar, então não daria para... Não daria para colocar os dois, né? Então ele veio emprestado, quer dizer, é um jeito ali que os caras não. Então sempre tudo tem discussões. Agora, esses clubes estão na Europa. O Manchester City é um clube da Premier League. E aí é diferente, o mundo inteiro vê. Nesse momento, o Liverpool está derrotando o City por 1-0, gol do Gakpo, né? Jogada do Salah. Tem muita gente que não está vendo, a gente está vendo esse jogo, no mundo inteiro. No mundo inteiro, cara, porque a Premier League é vista no mundo inteiro. Então, assim, na China, na Índia, no Paquistão, na Ásia inteira, os caras estão vendo. Então, é outro patamar completamente diferente. Por isso, as pessoas do mercado entendem que para essa entrada na Bolsa de Valores e tudo acontecer e ser bem sucedido, ele precisa ter um time na Inglaterra. Que o Crystal Palace só tem 40 e poucos % das ações, em torno de 45%. Ele tentou o Everton, não conseguiu comprar. Ter um clube numa liga tão relevante é fundamental para os negócios poderem fluir. Um clube brasileiro não tem essa penetração, não é o Botafogo não, qualquer clube aqui do Brasil, não tem como comparar. É outra história, é outro mundo. Está muito atrás, por uma série de razões econômicas, geográficas, etc. e tal. Então, essa é a diferença. Agora, é claro que o torcedor está ótimo, não é isso que eu estou debatendo. O que eu questiono é quando você fala que é uma potência econômica. Não, ele faz parte de um grupo que está colocando dinheiro, não é o dinheiro de um bilionário tirando do bolso, ele tem investidores, ele tem um negócio. Ele tem um negócio e tenta fazer esse negócio ser o mais bem sucedido possível. Essa é a questão. Não é um hobby. Eu vou colocar dinheiro aqui a perder de vista. Não, tanto que ele fala agora, o Botafogo vai ter que socorrer o Lyon. Ou seja, ele está pensando, é o que parece, pelo menos, né? No grupo de times que ele possui. Agora, esses casos, por exemplo, o Manchester City pertence a um Estado, gente. Pertence aos Emirados Árabes Unidos. É muito dinheiro, né? Terra de petróleo, cara. O Catar é o terceiro maior produtor de gás do mundo e é um país minúsculo. Ou seja, ele não consome quase nada daquele gás, só exporta. Então, o dinheiro lá é uma coisa absurda. É muito dinheiro sobrando. O PSG pertence ao Catar. Aí já é uma outra situação. Não é nem um cara rico, alguns ricos que têm um clube como hobby. São estados que detêm o controle, por intermédio de pessoas que ficam ali à frente, de clubes de futebol. E aí é um valor incomensurável. E no caso do Manchester City, entenda, o Manchester City já carregava um nome importante para o futebol, Manchester. Porque o Manchester United é o maior campeão da Inglaterra, é um time global. Então, quando você compra o outro, você já tem metade do caminho, o nome do time, mas só muda o segundo, City. Já estabelece ali um paralelo. Um é vermelho, o outro é azul. Detalhe, já tinha um estádio, que é exemplo do estádio do Botafogo, não foi construído pelo clube, foi construído com dinheiro público para os Jogos da Comunidade Britânica de 2002. E esse estádio ficou, evidentemente, depois para o Manchester City arrendado, como o estádio olímpico lá de Londres é os do West Ham, né? Foi arrendado, igualzinho o Engenhão foi arrendado pelo Botafogo. E aí começaram a injetar grana. Ele já tinha sido comprado por um outro cara, um tailandês, o Thaksin Shinawatra, ex-primeiro-ministro da Tailândia. Esse cara saiu de lá acusado de violação de direitos humanos e outros problemas seríssimos, comprou o Manchester City e vendeu para os caras dos Emirados Árabes. E aí, foi muito rápido. Foi lá para 2008 que ele comprou, logo depois. Até o Elano jogou lá na época desse cara. O Elano jogou lá nessa época. O Robinho veio logo depois. Aí o City é comprado pelos Emirados Árabes e a coisa vai embora. E aí seguiu. O Botafogo pertence a um grupo. E ele não vai ser nunca, entendo eu, o principal personagem desse grupo, como não seria o Flamengo, como não seria o Corinthians. Porque são clubes brasileiros, que não têm a penetração desses times que a gente está falando, que estão na Europa, que o mundo inteiro vê. Então, é isso que a gente está discutindo. Potência econômica, o Botafogo, a SAF Botafogo, não é. Ela não gera essa receita toda. Ela não gera nem a receita que cubra seus próprios custos. Então, esse é o ponto. Agora, ele faz parte de um conglomerado, digamos assim. E nesse conglomerado circula dinheiro, a contratação dos jogadores, e aí ele consegue ter um elenco muito forte. É isso. O Manchester City também não consegue bancar o time dele sem essa injeção de grana. É por isso que está sendo discutido. Por exemplo, o estádio chama... O name right do estádio. Quem comprou os name rights do estádio do Manchester City? A Etihad. O que é Etihad? Empresa aérea. Da onde é? Dos Emirados Árabes Unidos. Né? Ora, bolas. Então, assim, é uma coisa bem evidente. Aí, quanto que você paga de patrocínio aqui? Digamos, vale 1 milhão de libras. Eu pago 10 milhões de libras. Então, você vai anabolizando. Essa é uma das discussões. Mas que tem uma família, Mauro, que não quis ainda brincar. Eu acho que não quis ainda brincar com futebol por todo aquele negócio que houve na embaixada turca.
que é o dono do Newcastle. Que se juntar todos esses caras aí, Sim. não chega a fortuna dele. No caso específico ali, o Newcastle... Ele ainda não quis brincar. Ele tem as barreiras do fair play financeiro também, né? Ele não pode chegar e contratar todo mundo ao mesmo tempo. A tendência é ele for reforçando esse time pouco a pouco. Pouco a pouco, A mesma coisa. A Arábia Saudita é dona do Newcastle. E dos times do Al Hilal, do Al Nassr, do Isso, de todos eles, que estão levando aqueles jogadores todos para o futebol saudita. A Arábia Saudita usa o futebol com o Newcastle e com o seu próprio campeonato para passar uma imagem. Esse sim, uma família que tem dinheiro e brinca. Quando a gente fala brinca, que você fala que o John Tex os caras que mexem para... Não é uma fortuna, né? Sim, os sauditas é esse... É um Estado, né? A família que manda no país. É o país que tem petróleo a dar com pau lá. Diferente, né? É outra situação. O John Tex tem investidores. Por exemplo, tem uma empresa lá, Ares Management, que ele tem uma dívida com essa empresa. É um credor da Eagle, que é a holding dele. É um negócio, gente. Não é um milionário tirando do bolso e colocando por hobby. Ele tem um negócio. O negócio dele é correto, não tem nada contra, pelo menos, nada apareceu nesse sentido, que ele não possa ter esse negócio. É permitido que você tenha mais de um clube, é permitido que você faça contratações aqui no Brasil, coloque os jogadores independentemente do faturamento dos clubes, porque não existe fair play financeiro, então ele não está errado. Né? Já na França existem regras específicas com as quais ele tem tido problemas. É isso que está acontecendo. Tudo que eu estou falando está no noticiário. Embora muitas pessoas prefiram não ler e alguns veículos da imprensa prefiram só vender um mundo maravilhoso, como sempre fazem. Né? Porque essa é uma característica negativa da imprensa esportiva brasileira e sempre foi assim. É campeão, eu só vou falar bem. Né? É isso. Agora mesmo, para não parecer, antes que pareça que eu estou falando do Botafogo, que algum idiota pode achar que eu não falo do Flamengo, o Flamengo anunciou agora a compra de um terreno e fizeram um grande carnaval por conta da eleição que vai acontecer daqui a pouco mais de uma semana, segunda-feira da semana que vem. E a gente criticou aqui várias vezes. Não tem projeto concreto para o estádio, como é que vai sair o dinheiro, essa coisa toda. É assim. Essas coisas têm que ser discutidas um pouco além. Agora, tem boa parte da mídia que só ficou soltando o rojão. Claro, né? Você vai agradar o torcedor, o cara vai clicar lá para ler a tua matéria, vai assistir seu vídeo, você está vendendo sua alegria. Né? Aí depois que as coisas se complicam, né? Aí você muda de opinião, você muda todo o enfoque. Momento de comemoração. A gente está discutindo aqui uma outra questão, acho que é bem mais ampla. Né? Momento de comemoração. O torcedor tem que comemorar, mas a gente precisa colocar as coisas como elas são. Potência econômica? Não é. A não ser que ele conseguisse gerar essa receita. Mas pode se tornar, Mauro, porque é aquilo, né? Quando você faz um negócio, né? Você investe. Você não sabe se ele vai dar retorno ou não. Pode ser também, né? Que o Texas esteja injetando agora e que um pouco mais pra frente comece a trazer dinheiro pra ele. É isso que eu tô falando. Também não é certeza que vai dar errado. Como que o Botafogo vai alavancar a sua receita de menos de 400 milhões ano passado, pouco mais de 400, vai passar de 400 esse ano, para uma receita de 1 bi, 1 bi e meio, 2 bi, para ter tantos jogadores caros? Como é que o Botafogo vai gerar essa receita? De que maneira? Com a torcida que ele tem, que foi fantástica ontem, mas é uma torcida que ela é menor do que as de vários outros clubes, né? É só pegar a média de público no estádio, arrecadação, o que ele consegue de patrocínio, mesmo que ele consiga elevar esses valores, até que patamar ele pode elevar. Sócio-torcedor, qual o potencial do clube para sócio-torcedor para conseguir aumentar o faturamento? Essa é a questão. Como é que ele pode... É difícil para o Botafogo, pelo tamanho que tem de torcida e tudo, ele conseguir gerar uma receita que seja compatível com os investimentos. É esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Você vê, ontem conseguiu ganhar um prêmio fantástico de 23 milhões de dólares. Um dos seus grandes jogadores custou isso. Um cara. Então, é esse que é o ponto. Se você pegar a receita toda do ano passado, ela é muito próxima do que quanto custaram 4 jogadores. E você tem que pagar todas as despesas de um time de futebol, de um clube, né? Que tem que funcionar. Tem estádio, tem funcionário, você tem essa coisa toda. Então, quando fala potência econômica, eu acho que não. Ele hoje é uma potência futebolística. Porque ele tem um time fortíssimo. Então, na América do Sul, o Botafogo é uma potência futebolística. Agora, econômica, aí já é uma outra conversa. O próprio Corinthians, que tem muito mais potencial do que o Botafogo, não é potência econômica hoje porque ele tem uma dívida colossal. Ele fatura muito, mas ele deve muito. Então, ele fica no buraco. Ele faturou quase 1 bi ano passado e ele deve, agora atualizado, né? 2,4 bi. Né? Então, é muito mais do que ganhou no ano passado. Então, ele fica nessa dificuldade. Potência econômica da América do Sul, Palmeiras e Flamengo. Esses são potências econômicas. River Plate, talvez, que agora está elevando faturamento, fizeram agora uma campanha para arrecadação de grana lá por meio de um fundo e faturou não sei quantos milhões de dólares rapidamente. Tem também um potencial aí muito, muito importante. O Boca já não é. O Boca, o Riquelme fazendo 1000 atrapalhadas, né, perdendo um jogador de graça e tudo. Poderia ser, mas não é. Enfim,